um texto-chave em nossa mensagem nesta noite, que é Gênesis capítulo 26. Esta noite eu quero falar sobre o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Gênesis capítulo 26, verso 26 ao 33. Gênesis 26, do 26 ao 33. Aqueles que podem se colocar em pé em reverência para Deus, convido. Gênesis 26, do 26 ao 33. Quem achou, diga amém. Amém. Se você está sem Bíblia, alguém ao seu lado pode compartilhar a Bíblia com você, mas nós temos no projetor também os versículos para que você possa acompanhar o texto sagrado. Muitos irmãos preferem no projetor, que a letra está maior, né? E é melhor para enxergar. Então, preste atenção na leitura da palavra de Deus. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Auzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois que me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, e disseram-lhe: temos achado água. E chamou Seba, porque isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Aplique a mesma agora em nossas vidas, Pai. Que as palavras que forem ditas possam ser compreendidas e aplicadas em nossas vidas. Por isso nós oramos a Ti, pedimos e oramos em nome do Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Pode sentar? Uma coisa que desde cedo eu aprendi com o meu pastor é que um servo não escolhe serviço. Um servo só escolhe servir. Um servo não escolhe serviço. Um servo escolhe servir. E nós estamos diante de um texto em que vai marcar as nossas vidas. Se você é filho de Deus, você é salvo em Cristo Jesus, você normalmente sabe que você é salvo e que o Senhor é contigo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Está selado, sabemos disto, está firmado, está garantido, é palavra de Deus. Agora aqui Abimeleque faz duas declarações que irão nos chamar muita atenção. Nós lemos este texto e nós vamos relê-los novamente, só que agora nós vamos prestar atenção na expressão que Abimeleque usa, referindo-se a Isaque. Ele diz, verso 28: e eles disseram: havendo visto na verdade que o Senhor é contigo. Grifem isto em sua Bíblia. Por isso dissemos:
haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Abimeleque deixa claro que ele reconhecia que Deus estava ao lado de Isaque. Abimeleque deixa claro que ele estava reconhecendo que Deus estava ao lado de Isaque. Por quê? Porque Isaque estava ao lado de Deus. Não tem como nós estarmos ao lado de Deus se Deus não está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado e nós estamos ao lado de Deus. Mas nós só estaremos ao lado de Deus se nós estivermos no centro de sua vontade. E Isaque estava no centro da vontade de Deus. Não era nas beiradas, não era nas pontas, não era nos limites, mas no centro da vontade de Deus. Por isso ele diz: o Senhor é contigo. O segundo texto, o verso 29, diz assim: que não nos faça mal, como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Por Isaque não sair do centro da vontade de Deus, estar ao lado de Deus e Deus estar ao lado de Isaque, Abimeleque está reconhecendo que Isaque, ele era abençoado por Deus. Não tem lógica, não tem como. Somente se Deus abençoar alguém para ser como Isaque. Não tem como. Agora, o que Abimeleque está reconhecendo era que Isaque era um homem abençoado e que o Senhor era com ele. A mesma pergunta nós podemos fazer a nós: como as pessoas que nos conhecem, parentes, amigos, conhecidos, podem saber que o Senhor é conosco? Como as pessoas que nos conhecem podem saber que o Senhor é conosco? Somente há uma maneira delas saberem que o Senhor é conosco: é através das nossas ações, as nossas atitudes, das nossas atitudes. Se as nossas atitudes demonstrarem que o Senhor é conosco, as pessoas vão olhar para nós e dirão: o Senhor é com ele, é o Senhor que o tem abençoado. É o testemunho diante das pessoas. Então a primeira prova que o Senhor era com Isaque já está aí. Era que Isaque era um homem de oração. Isaque era um homem de oração. Irmãos, nós podemos dizer que Isaque desde cedo, desde a sua meninice, ele aprendeu a separar um tempo diário a sós com Deus. Isaque sabia ter um tempo a sós com Deus. Ele aprendeu. Não é algo que nós fazemos naturalmente. Nós não saímos de casa todos os dias, nós não separamos algo todos os dias, um tempinho para orarmos. Não é algo natural, é algo que nós precisamos aprender. Isaque aprendeu. Ninguém faz isso naturalmente. Ninguém ora naturalmente. É algo que nós precisamos aprender. É algo que nós precisamos aprender. E aqui nós tiramos uma lição na vida de Isaque. A oração precisa ser um hábito. Ela precisa se tornar um hábito. Isaque, ele não tinha tempo ocioso. Ele não tinha tempo em que ele não sabia o que fazer.
Ele não tinha um tempo que ele não sabia o que fazer. O seu tempo era muito bem aproveitado. Os finais de tarde, ele separava para ter um tempo a sós com Deus. A Bíblia nos fala em Gênesis 24, 63, Isaque saíra a orar no campo, à tarde, e levantou os seus olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Isaque, ele tinha o hábito de orar. A Bíblia nos fala de outro homem que tinha o hábito de orar. Seu nome é Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10 nos fala: Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, este edito proibia Daniel de orar. Era um edito que proibia ele de buscar a Deus. Olha o que ele faz. Entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. A oração, ela precisa se tornar um hábito nas nossas vidas. Até hoje, George Miller tem influenciado o mundo. E se você ainda não leu a história de George Miller, eu lhe desafio a ler. Você vai ver o que é um homem de oração. Largue estes livros atuais de poder da oração, a oração que faz, e leia a história de George Miller. Meu professor dizia: leia aquilo que vale a pena e não leia lixo. Então, leia a história de George Miller. George Miller, ele nunca pediu auxílio ao próximo. Ele nunca reclamou a pessoas as suas necessidades. Mas não teve um dia que George Miller não se colocava de joelhos e clamava a Deus pelas suas lutas e pelas suas necessidades. Mais de 25.000 vezes ele se deitou à noite sem ter o que comer no outro dia e dar de comer aos órfãos do orfanato que ele cuidava. Mas não teve um dia que, ao amanhecer do dia, aqueles órfãos não tiveram o que comer. Certa vez um de seus amigos perguntou como ele conseguia dormir todas as vezes, sabendo que o número de órfãos ultrapassava de 2.000. Qual era o segredo da fé de George Miller? George Miller pegou sua Bíblia, judiada, e ele disse: tenho lido este livro, de Gênesis a Apocalipse, mais de 100 vezes. Eu conheço este livro, mas eu conheço o Deus deste livro, porque eu tenho intimidade diária com Deus deste livro. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quantos aqui, não responda, já leram a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? E aqui eu tenho a resposta. Por que a sua intimidade com Deus é tão fraca? Se nós não tivermos intimidade com Deus deste livro, nós não vamos ter intimidade com este livro.
E o vice-versa também é verdade. Só vamos criar o hábito da oração quando tivermos intimidade com quem deixou a nós o seu livro, no caso, Deus. Irmãos, nós não vamos ter intimidade com Deus. Quantos de vocês já recebeu uma ligação de uma pessoa desconhecida? Quanto tempo você consegue conversar com uma pessoa desconhecida? Fora eu acho que ninguém consegue conversar muito tempo com uma pessoa desconhecida. A Cláudia pega no meu pé até hoje, só porque eu fiquei meia hora conversando com uma pessoa desconhecida. Mas tá bom. Nós nos conhecemos por telefone, ele era gaúcho, eu também era. Ele estava em Goiás, eu também estava, ele ligou por engano. E nós nos conhecemos, daí por telefone, mas fora isso, né? O que é meia hora, irmão Marcelo? Mas quanto tempo você consegue conversar com uma pessoa desconhecida? A grande maioria não consegue ter um diálogo muito grande, porque nós não nos conhecemos, não temos nada em comum. Se Deus se torna desconhecido nosso, a nossa oração será desse tamanho. É igual lista de supermercado. Deus, eu quero isso, 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 obrigado. Não tem intimidade, não criou um hábito. Segunda lição que aprendemos: a oração precisa ser o primeiro recurso. A Bíblia nos fala que Isaac casou quando tinha 40 anos de idade. Jovens, não se preocupem com o casamento. Uma hora você pode se casar. Viu, Jackson? 40 anos está chegando. Ele casou quando tinha 40 anos de idade. E quando ele casa, ele descobre que sua esposa era estéril. Era estéril. O que fazer diante de tal situação? O que você faria? Casou, ela é estéril. Lembre-se, uma mulher estéril não pode ter filhos. Você não terá filhos. Você casou e não vai ter filhos. O que fazer? O que fazer? Todo mundo diz: é impossível, não tem jeito. Mas quando a oração se torna o primeiro recurso a ser usado, esta situação se torna uma das situações que nós precisamos clamar a Deus em primeiro recurso. Porque quando a situação do impossível surge, precisamos buscar o Deus do impossível. E veja só o que Isaac fez. Verso 21 do capítulo 25. Isaac orou, diga alguém, incessantemente. O que é orar incessantemente? Insistentemente ao Senhor, por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações. Uau, Deus ouviu! E Rebeca, sua mulher, concebeu. Ele orou, Deus ouviu, ela teve filho. Uau, bom demais! O que é insistentemente? Se você conhece a história, quantos anos ele ficou orando? 20 anos. Você sabe o que é você ficar orando 20 anos para sua esposa ter um filho? Você sabe o que é ficar 20 anos esperando um filho nascer? O George e a Ivone ficaram orando um período de tempo, insistentemente, mas não foi 20 anos. 20 anos orando, sabendo que a esposa era estéril. Quando nós lemos o texto, parece que a coisa é rápida, né? Parece que a coisa foi instantânea assim, né? Parece que a coisa é fácil. Quando ele tinha 60 anos de idade, ela concebeu Esaú e Jacó. Ele esperou 20 anos pela resposta de Deus, mas insistentemente ele orava. Irmãos, Isaac sabia muito bem aquilo que Davi vai nos dizer. Salmo 40, verso 1. Esperei
com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É esperar, é esperar, é esperar. Certo pastor, ele fez a oração da serenidade. Ele disse: ó Deus, dá-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Dá-me coragem para mudar as que eu devo mudar. E dá-me sabedoria para distinguir uma das outras. Quando a oração se torna o primeiro recurso, nós sempre vamos clamar a Deus. Muitas vezes ficamos ansiosos, muitas vezes ficamos deprimidos, muitas vezes ficamos nervosos, apreensíveis, com medo, porque a situação está confusa em nossa volta. Mas nós ficamos com estes sentimentos porque nós nos esquecemos do que Paulo nos diz. Filipenses 4:6 diz: não estejais inquietos, ansiosos, deprimidos, nervosos, apreensíveis, com medo, por coisa alguma. Antes as vossas petições, as suas ansiedades, os seus deprimentos, o que está lhe causando o nervosismo, a apreensão, medo, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela o quê? Pela oração e súplica, com ações de graça. Quanto tempo você gastou nesta última semana orando? 10 horas? 9, 8, 5, 1 hora? Se somar tudo na semana, dá 1 hora? Lembre-se que o Senhor só estará contigo se você tiver uma vida de oração. Abimeleque reconheceu que o Senhor estava com Isaac, porque Isaac tinha uma vida de oração. Segundo, o Senhor era com Isaac, porque Isaac tinha um casamento abençoado. Na última quarta-feira nós descobrimos e aprendemos, alguns relembraram, que o nosso casamento, eu e a Cláudia, nós somos casados, e o nosso casamento representa o relacionamento entre Cristo e a igreja. O relacionamento entre Cristo e a igreja é representado no casamento. Então, se você é casado, você está representando o relacionamento entre Cristo e a igreja. Agora a pergunta é: nós poderíamos dizer, diga-me como está o seu relacionamento com Deus, e eu direi como está o seu relacionamento conjugal. Se o seu relacionamento com Deus está quebrado, pode ter certeza que o seu relacionamento conjugal está quebrado. Não tem como. Se você é filho de Deus, não tem como. Não tem como. Isaac tinha um casamento abençoado. E sabe a lição que nós aprendemos com ele? É que Isaac soube esperar a pessoa certa. Irmãos, constantemente pessoas me perguntam: pastor, qual que é a idade certa para pensar em namorar? Qual que é a idade certa para pensar em namorar? Eu digo, pensar em namorar não tem idade certa. Para pensar é bom depois da adolescência, mas pensar não é problema. O namorar, sim, depois que você for adulto. Antes disto, você não tem idade para namorar.
somente quando você for maduro. Irmãos, parece que Isaac não tinha problema com isso. Ele soube esperar. Muitos diriam, até demais. Ele se casou com 40 anos. Olha o verso 20. E era Isaac da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu, de Padã-arã, irmã de Labão, arameu. Ele soube esperar. Regi, não precisa ter medo. Com certeza no pique você está, perto dos 40 você casa. Irmãos, saber esperar para ter um casamento abençoado. Jovens, vocês querem ter um casamento abençoado? Aprendam a esperar. A Bíblia nos fala que para tudo tem o seu tempo. Para tudo tem o seu tempo. Olha Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Para tudo tem o seu tempo. Precisa haver tempo para a parte física. O menino e a menina se tornam maduros fisicamente entre os 12 e os 14 anos. Entre os 12 e os 14 anos. Mas só vão se tornar maduros para reproduzir com 25 anos. Com 25 anos. Então a idade para se produzir seria dos 25 anos para frente. Antes disso, o corpo ainda não está pronto. O corpo não está pronto. Pode acontecer, como tem acontecido nos nossos dias. Esses dias, o Juninho falou para mim que uma criança de 11 anos, estava grávida. Uau! Irmãos, se não souber esperar, está colocando a carroça na frente dos bois. Precisa haver tempo para os estudos. Precisa ter uma profissão. Precisa haver tempo para estar trabalhando. E precisa ter pelo menos uma casa para oferecer. Sabe quais são as maiores brigas dos novos casados? Falta de dinheiro. Porque não tem uma casa para morar. Moram de aluguel. Imagina você receber um salário mínimo e ter que pagar 350, 400 reais por mês de aluguel. Para se pensar em casamento, tem que esperar. Saber esperar a pessoa certa. E poderíamos dizer, saber esperar a pessoa certa é algo que demonstra maturidade. Isaac era maduro. Se você não sabe esperar, você não é maduro. E para ter um casamento abençoado, precisa esperar. Segunda lição que nós aprendemos com Isaac é que ele soube escolher a pessoa certa. Isaac era um homem, não era uma mulher. Isaac era um homem. Isaac confiou nas exigências estipuladas pelo seu pai. Não eram as exigências dele. Ele tinha as mesmas exigências que seu pai tinha. E ele confiava que seu pai tinha as exigências melhores para a vida dele. As melhores exigências. Esses dias nós fomos visitar, e uma jovem disse: pastor, eu nunca apanhei do meu pai. Meu pai e minha mãe nunca me disciplinaram. Eu sempre fui uma filha obediente. E eu, tim. Quando você casou com fulano,
Você obedeceu aos seus pais? Não. Por que você se separou? Por que ele te abandonou? Porque se seus pais tivessem te corrigido, te disciplinado, você não tinha casado com eles, ou com ele, e você não teria se separado. Será que você não precisava de correção? Irmãos, Isaque confiou nos conselhos do pai. Olha o verso 2 a 4, capítulo 24. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que o possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos exércitos, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra, à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. A preocupação de Abraão era que o seu filho Isaque não viesse se casar com uma pessoa que não professasse a mesma fé do seu filho. A preocupação era que ele não viesse se casar com uma pessoa que não tivesse a mesma fé. Ou seja, que Isaque não tivesse um jugo desigual. Paulo fala com isso. Paulo nos fala sobre isso. 2 Coríntios 6, 14 diz: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Jovens, nós temos algumas irmãs, alguns irmãos que são casados com pessoas incrédulas. Pergunte para estas pessoas se a vida é fácil. Pergunte se é fácil uma vida de casar com uma pessoa incrédula que muitas vezes passa no bar antes de chegar em casa. Pergunte se é fácil casar com uma pessoa incrédula que você não sabe onde é que está na rua. Isaque soube escolher a pessoa certa. Irmãos, quando nós vamos comprar algo de valor, se você já comprou algo de valor, que tem um valor elevado, nós pegamos o objeto e nós começamos a analisar o objeto para ver se não tem defeito. Não é assim? Nós não simplesmente, é isso que eu quero, e pegamos e colocamos no bolso e pagamos. Não, quando vamos comprar algo de valor, nós começamos a observar para ver se não tem defeito. Nós esperamos, nós pensamos, não, depois eu volto. Nós pensamos e repensamos sobre aquilo que nós queremos comprar, mas muitas vezes nós escolhemos, pessoas têm escolhido, sem pensar a pessoa que vão passar o resto de suas vidas juntos. Vão casar com uma pessoa que não conhecem. Por quê? Porque não sabem escolher a pessoa certa. Não sabem escolher a pessoa certa. Escolher a pessoa certa é um requisito. Certa moça disse para o pastor: pastor, eu encontrei a pessoa certa. Eu encontrei a pessoa certa. Deus me mostrou, pastor, a pessoa certa. Ela já é formada. Pastor, ela já trabalha, essa pessoa já trabalha. Essa pessoa tem um carro bom. Essa pessoa já é formada, tem uma casa. Pastor, ela ganha bem. E o pastor então olha para aquela jovem e diz: minha filha, ele é salvo? Pastor, só falta isto. O pastor então olha para ela e diz: minha filha, então falta tudo. Se só falta ele ser salvo, falta tudo. Não vos prendais a um jugo desigual.
Irmãos, não nos prender a um jugo desigual não deve ser uma opção, deve ser a regra máxima. Quando Cristo nos fala que nós, salvos, não podemos ter um jugo desigual, não deve ser uma opção, uma certeza que não se deve transgredir a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é que não tenhamos um casamento como um jugo desigual, se nós desobedecermos, nós estamos rasgando, descumprindo, desobedecendo a vontade de Deus. Isso não é opcional, não deveria ser opcional. Isaac soube escolher a pessoa certa, e nós aprendemos que ele soube esperar, ele soube escolher, e ele soube amar a pessoa certa. Amar é uma escolha. Nós escolhemos quem amamos. Nós escolhemos quem amamos. O amor não é cego. A paixão até pode ser uma paixão cega. O amor é uma convicção. Nós escolhemos quem queremos amar. Paulo nos fala o que é amor. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 8 diz o que é o amor. O amor é sofredor. O amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Se você está com a Bíblia aberta, grife esta frase: o amor não busca os seus interesses. E todas as vezes que no seu relacionamento você buscar os seus interesses, saiba que você não está demonstrando amor. Não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Por quê? Porque o amor nunca falha. Se existe algo que não falha, é o amor. O amor é um sentimento que o cônjuge precisa conjugar no plural. Nós, tudo é nós. E quando é conjugado no presente, é tu. Porque a Bíblia nos fala que o amor não busca os seus interesses. Isaac e Rebeca dão uma demonstração deste amor. Olha o texto, versículo 8, capítulo 26. E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Eu conheci um casal que eles tinham o costume de jogar dominó, jogar carta, toda semana, jogar dama, jogar joguinhos entre os dois. E eles davam risada. Eles tinham tempo para brincar juntos. E era algo gostoso. É algo gostoso brincar junto com o seu cônjuge. Você lembra quando você brincava ali com joguinhos? Dama. Eu conheço esse casal. É gostoso. Dava risadas. O casamento de Isaac e Rebeca mostravam que o Senhor era com eles. Os seus vizinhos, os seus amigos, os seus parentes, os seus filhos conseguiam ver o Senhor na vida de Isaac e Rebeca. As pessoas que estão à sua volta conseguem ver Deus em sua vida, no seu relacionamento? Quando foi a última vez que você teve um tempo de lazer com o seu cônjuge, com a sua esposa ou com o seu esposo? Quando foi a última vez que você deu risada juntos, brincando?
Lá no sul tem um joguinho chamado bocha. Já viram falar? Já brincaram de bocha? É gostoso. Tenha criatividade, compra um jogo de dominó, leva para casa, vai brincar, vai dar risada com a sua esposa, vai dar risada com o seu filho. Não precisa ir no shopping não para dar risada, não precisa ir para longe para você curtir a vida. Você pode fazer isso dentro da sua casa, sem gastar dinheiro, porque quando você gasta dinheiro você fica preocupado porque tem que pagar a conta depois. Você pode fazer coisas simples dentro da sua casa, e você vai mostrar para pessoas que Deus está com você. Quando foi a última vez, casados, que os seus filhos viram vocês brincando e dando risada juntos? Isto é um gesto de amor. Terceira prova que o Senhor estava com Isaac. Ele orava, ele tinha um casamento abençoado, nós vimos por quê. E a terceira, Isaac edificou um altar a Deus. A nossa adoração demonstra a nossa intimidade com Deus. A nossa adoração demonstra a nossa intimidade com Deus. A adoração que agrada a Deus é adoração em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 23, Jesus disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, com instrumentos musicais. É isso que está na Bíblia? Adorarão a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Sabendo disto, que Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade, olha só o que Isaac faz, versículo 25. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os seus servos e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Aqui nós descobrimos que para armar um altar, para adoração, exige esforços físicos e esforço espiritual. Quando você contrata uma pessoa para fazer um serviço em sua casa, ou quando você contrata uma pessoa para fazer um serviço, você está preocupado com a motivação? Será que ela está fazendo porque ela gosta? Será que ela está fazendo porque ela quer receber o dinheiro? Será que ela está fazendo algo feliz? Será que ela está triste? Será que ela está zangada? Você fica preocupado com a motivação, ou você se preocupa com o serviço feito? Nós nos preocupamos com o serviço realizado. Quando nós contratamos alguém para realizar um serviço, nós não estamos preocupados com a motivação. Nós queremos o serviço feito e bem feito. Agora, na adoração não é assim. Porque na adoração envolve tanto a parte física como a parte espiritual. Deus está olhando a qualidade da adoração, mas Deus também está olhando a motivação da adoração. Então é qualidade e motivação, algo físico e algo espiritual. A Bíblia nos fala, 2 Coríntios 5, 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem e o mal. Deus vai julgar os nossos motivos e as nossas obras no tribunal de Cristo. Para que Isaac adorasse a Deus, foi preciso construir um altar. Isaac precisou construir um altar. O altar aqui representa o lugar aonde Deus escolheu para que Isaac o adorasse. Hoje Deus escolheu um lugar aonde nós devemos adorar a Deus, é a igreja local. Nós adoramos a Deus na igreja local. E para adorarmos a Deus é preciso tanto esforço físico, você se locomoveu até a igreja, esforço físico, e com a própria participação em ministério, o esforço espiritual. Você cantou, você orou, você tocou, você fez parte
dos ministérios. Fazendo tudo isto, tanto físico como espiritual, devemos fazer para a nossa glória, mas para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Você tem se empenhado na adoração a Deus? Segunda lição, precisa de esforço, mas na adoração você precisa invocar a Deus. Na adoração, o nome do Senhor é que tem que ser invocado. Davi nos diz, Salmo 116, versículo 17 a 19: oferecer-te-ei sacrifício de louvor, e invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o meu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvarei ao Senhor. Só tem como louvarmos ao Senhor se nós invocarmos o nome do Senhor. Quando eu era jovem, não faz muito tempo, faz um tempinho, eu tinha meus 14 anos, os meus primos, mais as minhas primas, me chamaram para um louvorzão. 14 anos, louvorzão, e eles falaram que eu ia tocar. Eu coloquei o meu violão, peguei a minha Bíblia e fui para o louvorzão na igreja delas. A programação começou. E quando começou eu assustei. Porque rapidamente o povo começou a pular. Rapidamente o povo começou a gritar. Rapidamente o povo começou a dançar. E tudo parecia um show, e não um louvor, uma adoração. Hoje, irmãos, há pessoas que não conseguem orar sozinhas. Esses dias nós fomos visitar uma família, e eu disse para aquele irmão, o irmão faz uma oração, depois eu vou fazer uma oração, ele disse: pastor, eu não sei orar sozinho, eu posso orar junto com o senhor? Hoje há pessoas que não conseguem adorar a Deus se não tiver um barulho ao seu lado. Paulo nos diz como deve ser o nosso culto a Deus. Romanos 12, 1 e 2. Grifem esse texto na sua Bíblia. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício é algo fácil de se fazer? É algo que você vai fazer sem muito esforço? É sacrifício. Acordar cedo e estar na igreja é sacrifício. Vir domingo à noite é sacrifício. Vir na quarta-feira é sacrifício. Vir na reunião de jovens é sacrifício. Que é o vosso culto emocional? Não. Que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo. Há uma semana atrás nós tivemos um show em Aparecida. Foi Aparecida Show, isso mesmo? Lá você via pessoas pulando, lá você via pessoas dançando, lá você via pessoas gritando. Mas claro, lá era um show. O nosso culto a Deus não deve ser conformado com o mundo. Está aqui, está na sua Bíblia. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isaac levantou um altar para que ele pudesse adorar a Deus, para que as pessoas que estivessem à sua volta pudessem adorar a Deus, mas para que a sua esposa pudesse adorar a Deus, para que seus filhos pudessem adorar a Deus. Nós estamos na presença de Deus, na casa de Deus, para que nós adoremos a Deus, mas para que nossa esposa, nosso esposo adorem a Deus, para que os nossos filhos adorem a Deus. Você tem comparecido diante do altar de Deus?
Você tem levado pessoas a adorarem a Deus? E a terceira lição que tiramos com Isaac é que nós nunca devemos ficar longe do altar de Deus. O desejo de aproximar sua morada do lugar onde se adora a Deus era real na vida de Isaac. Olha o texto, nós já lemos. Então edificou ali um altar, e nesse altar que ele edificou, invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda. É mais ou menos assim: se aqui é o lugar de adorar a Deus, é aqui perto que eu quero ficar. Davi nos diz no Salmo 122, verso 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Irmãos, não tem alegria fora da casa de Deus? Porque a casa é de Deus. Quantos conhecem o Salmo 23? O Senhor é o meu... E todos gostam desse finalzinho, né? E nada me faltará. Olha o verso 6 que nos diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Só que muitos crentes detestam esse final do verso: e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Por longos dias. Isaac amava estar perto do altar de Deus. Isaac não media esforços para ficar perto do altar de Deus. Um famoso ator e radialista norte-americano, em seu programa, ele disse: depois de horas alegres, até aqui tivemos hoje, agora vou me referir a algo sério. Há poucos dias caiu sobre nós em Los Angeles tremenda tempestade. Como os demais, corri à procura de abrigo. Vi-me com surpresa acolhido dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. O mundo atual está ameaçado por algo mais terrível que uma tempestade. Cada um de nós precisa procurar refúgio, porque o mundo é muito pior que uma tempestade. E ele disse: e sinceramente desconheço melhor lugar para se estar a não ser em uma igreja. Graças a Deus vivemos em um país que nos dá liberdade para adorarmos a Deus como e onde quisermos. E ele termina: vamos à igreja. A maior calamidade que pode vir sobre um povo é a perda do interesse de estar na casa de Deus. Que isso não aconteça sobre nós. Vamos para a casa de Deus. Isaac, ele não foi adorar a Deus perto de sua casa. Isaac trouxe a sua casa para perto da onde se adorava a Deus. Hoje existe um ditado muito conhecido de muitos que diz: você deve procurar a igreja mais próxima de sua casa. Isto é diabólico, porque você não deve procurar a igreja mais próxima de sua casa, você deve procurar a igreja que prega a palavra de Deus. Você deve procurar uma igreja que prega a palavra de Deus, não a mais próxima. Você tem ficado longe do altar de Deus? Você tem buscado aproximar-se do altar de Deus, ou tem se distanciado do altar de Deus? Lembre-se que a igreja é o melhor lugar para se refugiar aqui na terra. Concluindo, Abimeleque, ele reconheceu que o Senhor era com Isaac.
Porque Isaac tinha um bom testemunho diante das pessoas que o cercavam. Ele passava e diziam: aquele ali é abençoado por Deus, aquele ali o Senhor está com ele. Por quê? Porque Isaac era um homem de oração. Você tem o hábito de orar? Você tem a oração como primeiro recurso em sua vida? Isaac era um homem que tinha um casamento abençoado. Você sabe esperar? Você escolheu a pessoa certa? Você ama o seu cônjuge? Isaac era um homem que edificou um altar a Deus. Você tem empenhado esforços físicos e espirituais para adorar a Deus? Você tem invocado o nome de Deus na sua adoração? Qual é a distância que você está do altar de Deus? Isaías nos diz, Deus dizendo a Isaías, Isaías registra, 41:10, não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra da justiça, para que o Senhor seja contigo. O Senhor precisa ser o teu Deus, porque se o Senhor não for o teu Deus, não se engane. E sabe quando o Senhor será o teu Deus? Quando você se tornar o seu servo. Quando você for servo de Deus, Ele será o teu Deus. E todos vão olhar para você e dirão: o Senhor é convosco, o Senhor é contigo, o Senhor é com Ele. Vamos orar. Pai, obrigado por mais essa